Olá, eu quero agradecer a você pela sua audiência aqui no programa Alta Performance. E hoje nós vamos conversar a respeito de um assunto muito importante: vontade. Qual o poder que tem a vontade, o poder da vontade? Nós temos vários poderes dentro de nós, mas esse poder é especial. E eu comparo ele ao sopro de vida, ao sopro do Criador. Quando ele formou o homem, ele soprou vida e aí ele tornou-se uma alma vivente. E quando a gente pensa a respeito disso, a gente pensa a respeito de quão importante é ter vontade. Porque é preciso ter vontade para você levantar e viver, para você se relacionar, para você correr atrás dos seus sonhos, para você seguir adiante, para você levantar mesmo em dias chuvosos, mesmo quando o corpo está dolorido, mesmo quando há adversidade, mesmo quando você tem que vencer preconceitos, mesmo quando o ambiente, o contexto não é favorável. Quando você não tem vontade, você fracassa, você para diante do primeiro obstáculo. Você não consegue seguir adiante porque não vê sentido em seguir adiante. Parece que não vai valer a pena. Então eu diria que vontade é algo muito mais forte do que um desejo. Que desejo de fazer alguma coisa, desejo de viajar para a Europa, desejo de qualquer outro desejo que você às vezes substitui por alguma outra coisa que você acha mais interessante. Eu creio que vontade tem um algo mais, é um sopro divino, é algo que te motiva e que é permanente, que é duradouro, é algo forte e duradouro. E para falar sobre isso, eu convidei uma pessoa aqui muito especial, uma pessoa que teve vários recordes, subiu várias vezes no pódio. Ele é recordista, me parece que em todas as categorias que ele disputou. É um atleta de uma modalidade que não é muito divulgada, não é muito conhecida. E aí o desafio é ainda maior, porque é preciso vencer barreiras, é preciso destravar um caminho ainda não percorrido, né? Destravar é exatamente a palavra mais adequada, talvez, para essa situação. Eu tenho a grata satisfação de ter aqui no programa Alta Performance de hoje o campeão de marcha atlética, Caio Bonfim. Muito prazer em ter você aqui, Caio. Caio, porque o Caio Fábio era do programa Vem Ver TV, onde é divulgado também o programa. Meu nome é Caio por causa do Caio Fábio. Ah, foi? Me conta essa história. Minha mãe gostava muito dele, do Caio Fábio. Ó, ele vai gostar de ouvir essa história depois. Gostava muito do Caio Fábio e a ideia era ser Caio Fábio. Aí falou, não, vamos deixar só Caio, então ele tem a identidade dele. Mas foi homenagem, coincidência aí boa. Que bacana, porque o programa Alta Performance iniciou lá, né? E é divulgado lá. Sim. Bacana, vamos saber. Nós gostamos muito, tem muito carinho por ele. Ah, que bacana, que bom, coincidência boa. Sim. O Caio, eu queria que você falasse pra gente, assim, do início, do começo na marcha atlética. E eu sei que os seus pais, né, já são do esporte, sua mãe competidora, seu pai também é um treinador, né? Isso. E eu queria que você falasse a respeito disso, desse começo, e quando que você chegou e falou assim, não, é esse que eu quero mesmo. Não é o futebol, Sim. Não é a corrida, não é outra coisa. Eu nasci num lar onde o esporte era presente, né? Minha mãe foi 8 vezes campeã brasileira de marcha atlética e meu pai era o treinador dela. Meu pai foi formado em educação física, foi dar aula no colégio, se apaixonou pelo atletismo no curso e na escola ele montou uma turminha de atletismo onde saíram 3 atletas olímpicos, né? E se apaixonou por uma menina ali que começaram a namorar, casaram e eu sou fruto dessa união, né? E ela sempre se destacou muito bem na corrida, mas algum dia tinha uma vaga na marcha atlética e ela queria entrar na equipe e ela conseguiu fazer uma prova de marcha e viu que era boa. Então foi ela que descobriu esse esporte tão diferente, né? Como é que eu comecei a fazer esse esporte? Foi ela que, numa brincadeira, num teste, se apaixonou pela marcha atlética e foi quebrando algumas barreiras, né? Sendo mulher, fazendo um esporte que tem um rebolado, então ela sofreu muito.
No Brasil não se conhecia muito sobre marcha atlética. Então eu criei nesse ambiente. Então a marcha atlética para mim sempre foi muito normal. Né? Então eu nunca tive o olhar, né? Meu Deus, que vergonha. Não, para mim era muito normal. Mas eu gostava, minha paixão era o futebol. E eles sempre me apoiaram, né? Mesmo nesse mundo do esporte, do atletismo, eles sempre me apoiaram, me levavam aos treinos. E eu joguei dos 6 aos 16 anos. Mas o último time que eu joguei foi o Brasiliense, na época que ele estava muito bem, inclusive, na categoria de base. Eu tive um preparador físico muito bom, que viu que eu tinha um preparo físico muito bom. E aí ele falou, Caio, eu vou passar um treino para você, porque o seu forte é o preparo físico. E fui contando os treinos pro meu pai, e ele falou, meu Deus, filho, você está muito bem. Se você não quer competir algum dia com a gente lá e tal, corrida, qualquer coisa mesmo. E aí a gente viajou de férias, e minha mãe foi treinar, e eu fui no lado dela pra brincar ali, fazer uma atividade. Quantos anos você tinha? 16 anos. E quando eu jogava futebol ainda, eu estava no Brasiliense, e eu brinquei com meu pai, falei, eu sei fazer isso aí que ela faz, a marcha. E nessa brincadeira eu fui fazendo, a gente marchou 2 horas, e ele ficou muito impressionado de eu ter aguentado fazer o treino junto com ela. Na primeira vez que você foi fazer o treino, foi em 2 horas, cara? 2 horas. Eu tinha corrido já uns 40 minutos. Nunca fez é muito tempo. Era muito tempo. Quer dizer, 2 horas para quem faz também é muito tempo. Para quem não fez, então... É porque o treino é o longão que a gente chama, era um treino de sábado dela. E eu ia correr só 40 minutos no lado dela. E como eu fiquei brincando de marchar ali, fui indo, experimentando até que eu terminei o treino com ela. E isso chamou muita atenção dele. Aí a partir desse dia, nunca mais eu tive descanso. Ele sempre me convidou, vamos fazer um teste na marcha atlética, você está bem fisicamente. E aí eu fui fazer e fui vice-campeão brasileiro juvenil, classifiquei para uma Copa Pan-Americana. Lá eu fiz índice para o Mundial. Fui para o Mundial e fui 12º. Então em 2 meses de marcha atlética eu já era o 12º do mundo. Nossa! Então foi aí... Uma carreira assim meteórica, né? E aí a partir daí foi muito fácil trocar o futebol pela marcha atlética, né? Então foi aí que eu comecei, total influência deles, né? E me apaixonei depois, né? Tudo isso era muito novo, mas depois que eu parei para pensar qual seria o meu futuro, eu estava apaixonado por esse esporte e me identifiquei bastante, e aí começou a minha carreira. Agora você falou assim, você estava num ambiente em que já havia isso, então para você era tudo muito natural, mas ainda não é um esporte muito conhecido, né? A marcha atlética. Então certamente você sofreu preconceitos também, né? E nos treinamentos na rua, como que era? Você faz treinamento na rua? Sim, sempre foi muito difícil. Muito difícil. Mas você tirava de letra? Tinha dias que você se aborrecia? Você ouvia gracinhas? Você escuta? Muito. Eu escutava muito. Hoje eu escuto muito raro. Mas eu escutava muito. Mas eu fui acostumado, infelizmente, minha mãe chegando em casa reclamando, porque minha mãe tem um pavio mais curto. Então eu via minha mãe que brigou com o motorista, ou que um cara xingou ela, falou alguma coisa pra ela que não era legal. Então eu fui crescendo sabendo que marchar na rua teria esse desafio. Então assim, por exemplo, ia passar por um grupo de jovens e eu tô marchando, você respirava fundo e sabia que ia ter alguma coisa. Então eu fui aprendendo, infelizmente fui aprendendo a lidar com isso. Então eu conseguia, pra mim eu tirava de letra, mas pós a Olimpíada de 2016, assim que eu dei uma entrevista, né, em rede nacional, que eu desabafei ali, eu vi que aquilo me incomodava, né? Então você chega a ser 4º do mundo, né, igual eu fui na Olimpíada, mas dos 9 anos que eu tinha de carreira até a Olimpíada, todo dia eu era xingado, e você vai fazer uma Olimpíada na sua casa, que eu fui treinar alguns dias no Rio de Janeiro, que eu também fui xingado. Então, você tá com todo aquele ambiente olímpico e você não é respeitado, então aquilo ali, infelizmente, machucava. Mas eu conseguia, isso não me atrapalhava. Mas meu pai sempre falava, filho, é só com os resultados e a gente vai conseguir popularizar essa prova, e eles vão entender que você marcha 30 km por dia, que você leva o nome do Brasil afora, e eles vão começar a valorizar que você não tá brincando de rebolar, ele fala isso, que você faz uma profissão e essa profissão é séria. E foi a partir dessas conquistas que a gente foi mudando, principalmente aqui em Brasília, onde eu treino, onde, por exemplo, quando eu vou treinar no parque da cidade aqui, eu vou treinar em Sobradinho, hoje a cultura é totalmente diferente por causa desses resultados. Bacana. Então vale lembrar também que hoje é diferente, eu escuto muito mais aplausos. Eu brinco que o som da buzina mudou, né? Porque antes era uma buzina assim pra dar um susto, e daí vai ter uma piada, e agora é uma de ânimo e tudo, de orgulho. Bacana. Então eu fico muito feliz de fazer parte disso também, que começou com a minha mãe, né? Bacana. Você vê assim, quando a gente hoje está conversando a respeito de vontade, o quanto que vontade foi importante para você vencer esses preconceitos, e mesmo no Rio de Janeiro treinando, ouvindo gracinhas, né?
brincadeiras bobas, né? Bobas, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Na preparação, eu queria que você falasse assim da sua... Eu queria, antes que você falasse da sua preparação, eu queria que você falasse da sua rotina matinal. Mas a sua rotina, especialmente nas primeiras horas do dia, como que é? Eu acordo... Você começa o dia? Acordo assim, eu preciso estar descansado para ir treinar, é uma coisa que eu dou muito valor. Eu preciso estar descansado, então eu tenho que dormir com qualidade. E aí eu tomo meu café, né, e vou pro meu treinamento. Mas você tem alguma coisa assim de... Porque eu já teve uma pessoa, acho que foi a Paulinha Pequeno, que quando ela foi conversar com a gente, ela falou que, não lembro se era o pé direito ou pé esquerdo, que ela saía da cama, entendeu? E uns rituais assim, ou você faz uma oração antes, você faz uma meditação. Como é que é assim? Logo no começo do dia você já sai pulando da cama? Não, eu acordo ali ainda meio grog, mas já pensando no como vai ser o treinamento, porque eu só sei do treinamento no dia, eu não gosto de saber que amanhã eu tenho treino tal. Sim. Então eu só sei no dia, então eu vou dar uma lida, então ali eu já estou meditando do que eu vou fazer, qual vai ser o ritmo que eu vou fazer, como é que eu vou fazer. Então é uma coisa que eu gosto. Eu sempre oro no meu treino, mas é pós-treino. Porque ali durante o treino já é uma manifestação, né? É até espiritual, né? De tantos desafios, né? E aí pós-treino eu sempre tenho oração, mas um ritual antes não. Mas esse de ver qual é o treino que eu vou fazer e como eu vou fazer. E aí eu entro no treino, só eu e o treino, tento deixar tudo que tá fora, né? Não atingir o meu treinamento, para eu fazer com a melhor qualidade possível. Então assim que é o meu... Que é o seu início do dia, né? Minha rotina psicológica, né? E aí como é que é a sua rotina de treino? Eu treino 2 vezes por dia, de segunda a sábado. Nos períodos competitivos a gente treina de domingo a domingo. O primeiro período é o treino principal, onde tem mais volume, onde tem mais intensidade. O segundo período a gente chama de regenerativo. Então eu faço um treino mais leve, mas tem volume de 6 a 8 quilômetros. Eu acho então, média de 30 no quilômetros. começo um treino mais forte, são 3 horas. São de 2 a 3 horas de treino. De 2 a 3 horas. Mais por quilômetro. Ou só nesse primeiro treino? Só nesse primeiro treino. Só no primeiro treino, de 2 a 3 horas. Porque tem um aquecimento, né? Tem os educativos e geralmente eu faço de 22 a 24 quilômetros pela manhã. Tem dias que é de tiro, que a gente chama de intervalo treino, né? Você vai fazer 10 vezes 1.000 metros, 15 vezes 1.000 metros, 20 vezes 400 metros. E segunda, quarta e sábado é o dia de quilômetros, né? Então a gente faz de 22 a 24 quilômetros. E o sábado, que é o longão, igual aquele que eu iniciei lá com a minha mãe, a gente faz aí uma média de 30, 35, porque no sábado a gente só treina um período. Então é muitos quilômetros envolvidos. Muitos quilômetros. É muitos tênis Agora gastos. Domingo é descanso. Aí domingo a gente chama o dia do Senhor, né? É o dia que a gente dá pra gente ir pra igreja, ficar com a família. Mas quando eu tô no período competitivo, com muita prova perto, a gente faz um treinozinho no domingo. No domingo? Mas bem leve e rápido. Dá um só de 30 a 40 minutos, eu já tô livre. Então assim, se eu acordar ali, eu faço ali de manhã, eu já tô livre o dia todo. Você precisa fazer treinos, assim, eu imagino que para fazer a marcha atlética, você precisa de muita flexibilidade no quadril. Não é? Porque você faz os movimentos e força muito essa articulação, né? Como é que força tudo. Pois é, como é que prepara assim para não lesionar, não é? Os anos vão acostumando. No começo você sente mais, pode ter uma bucite e tudo. Hoje eu não tenho nenhum problema no quadril, mas você tem que estar sempre cuidando, né? Então eu faço musculação. Então, período de base, agora esse do final do ano, que é a pré-temporada, então a gente está fazendo uma musculação mais forte para fortalecer essa musculatura. E durante o ano eu faço manutenção com pilates, 2 vezes por semana a gente faz pilates. Tem osteopatia, tem fisioterapia, são tudo, que é o trabalho mais difícil, né? Porque entrar na pista é mais fácil. Sim. Agora esse trabalho aí secundário é o que dá mais trabalho, que você tem que estar mais concentrado, atento. Outra coisa que eu ia te perguntar, esses trabalhos complementares que você faz. Então a musculação é só quando você não está na fase de competição, né? Isso. Para não tirar, ficar pesado, pesado, né? E durante o Pilates 2 vezes por semana e a fisioterapia e outras atividades assim. Sim, que aí vem específico. Caio, nesse momento você está precisando trabalhar mais sua posterior esquerda, a gente vai trabalhar. Caio, você está precisando trabalhar o quadril, ou o braço não está legal. Aí vai fazendo esses trabalhos na fisioterapia já de fortalecimento específico do que está precisando, pontual, que foi observado pelos profissionais. Então você trabalha com um fisioterapeuta que tem essa visão de esporte para você, ele se adequar ao movimento. Quando você vai fazer treino, você provavelmente, nessa sua rotina de treinamento, você tem um período que você treina mais força, talvez seja agora que você está fazendo musculação, né?
e o período que você talvez busque mais velocidade. Como é que você separa isso? No começo do ano a gente faz mais força com mais volume. E a intensidade... Aí a força, a intensidade você coloca como? Você faz Não, aí a força vai ser o quê? Musculação. Entendeu? A minha intensidade, quando a gente fala em intensidade, é no treino. A intensidade é bem leve. Então são muitos quilômetros no treino. E fora do treino, bastante musculação, com fortalecimento nessas regiões que eu já sei, por exemplo, abdômen, glúteo, tem que estar tudo bem alinhado. E outros pontos que a gente sabe que eu, por exemplo, eu tenho uma perna direita mais forte que a esquerda. Então a gente faz um trabalho de fortalecimento com mais carga na esquerda para ela tentar equilibrar. Sempre então, trabalho individual para... individual, unilateral. Então a gente fica... Esse é o momento que vai trabalhando isso para a gente chegar à temporada, tanto com esse volume e força. Aí começam as intensidades, que os ritmos vão ficando mais fortes. E você não pode ter muito volume, fisicamente, você não pode ter muito volume na parte de cima, né? Na parte do tronco, né? Para não te tirar... porque se eu tiver muito, eu vou ter muito músculo, muita força, e a minha prova é de longa distância. Então eu tenho que ter a força na perna, adequada, ideal. Força... E mesmo que eu consiga ganhar mais peso, eu ganho 5 quilos na pré-temporada de massa, com tantos quilômetros que eu vou fazer, eu vou perdendo isso aí e vai ficando só o que precisa. Então essa parte de força eu não me preocupo, porque eu não consigo ganhar tanto por conta do treinamento. E eu tenho que me cuidar para não chegar fraco na temporada, né? Na parte competitiva. Então, e para isso você tem que casar tudo com a alimentação, né? Como é que é a sua alimentação? Eu tenho uma dieta de 4.500 calorias. Nossa, é muita caloria. Então é muito difícil. É muita caloria, não? É muita caloria, só que é difícil comer mulher. É muito fácil comer isso tudo. Pronto. Só que de forma de qualidade... Por exemplo, se eu for num lugar onde tem hambúrguer, eu consigo meter... Eu pensei logo no hambúrguer, né? Agora sim eu posso comer uma pizza na pedra, né, de vez em quando. Mas comer isso com qualidade é o maior desafio. Sim. Né? Então você tem que comer com mais verdura, mais salada. É onde é o mais difícil como atleta para mim. Sem vontade nenhuma enfiar. Eu como assim, brócolis, ferro. Entendeu? Eu vou comendo pela vitamina que o legume tem. Para você conseguir encher o prato e conseguir ter consciência nisso. Né? Então tem que ter uma força de vontade. Força de vontade. É absurdo. Tá vendo a diferença de você pegar e falar assim, olha, eu vou pegar esse prato, esse arroz com esse... E não é assim que ele vê, né? Ele já vê assim, o ferro, pegar o carboidrato, vou pegar a proteína, um óleozinho saudável. Desse jeito. Olha o prato, né? E pra mim a parte mais desafiadora como atleta é manter isso tudo durante o ano todo, todos os dias, 3, 4 vezes por dia, com essa de forma bem saudável. Porque assim, eu posso estar até com um tanque cheio, mas de gasolina ruim, né? Não vai adiantar. Então eu tenho que ter essa alimentação, porque hoje, como são centésimos de diferença, né? Que dá uma medalha ou não, como todo mundo treina muito parecido, é nesses detalhes que estão a diferença, que é da alimentação, a da fisioterapia. Então né? você tem uma alimentação, alguém que te ajuda? Sim, eu tenho uma nutricionista que me ajuda, que puxa a orelha, que a gente vai conversando, e pra mim a parte mais difícil. E quando você faz esse trabalho, tanto corrida também, são trabalhos que forçam muito a coluna também, né? Para sustentar isso é com o Pilates te ajuda nisso também, né? O Pilates é o melhor, porque ali eu trabalho a postura. Além da força e flexibilidade que o Pilates dá, eu trabalho a postura. Né? Então a parte postural, todos aqueles exercícios é pensando na postura, para eu marchar com a postura correta para não ter nenhum desequilíbrio. Porque eu faço mais pilates e fisioterapia para prevenção do que porque eu não tenho lesão. Então eu estou na fisioterapia por prevenção. E o pilates também faz parte disso. Eu faço há 9 anos o pilates, então é uma coisa que a gente não abre mão do nosso treinamento, por causa disso, da postura. Minha mãe teve hernia de disco na carreira dela. E parou por conta disso. Então a maior preocupação dela é que eu possa ter isso. Então ela já fez o Pilates para tentar ajudar e eu já entrei junto para prevenir. Então a gente faz um trabalho de prevenção em cima principalmente da postura. Né? Da minha flexibilidade, que eu sou muito encurtado, e dessa parte da postura da coluna, né? Porque na marcha, como você tem muito aquele gingado, pode ter um desgaste se tiver algum desequilíbrio. Dos discos, né? Sim, então o abdômen tem que estar muito forte, a costa tem que estar muito forte e a postura, né? Já fiz RPG também para trabalhar essa quando eu era mais novo, porque eu tinha uma escoliose. Então tudo é muito detalhado, né? Bacana, então você vê a importância de fazer um trabalho assim, um planejamento, né? Às vezes as pessoas que não estão acostumadas, né, Caio, olham assim e acreditam que é só você, só ter uma resistência, comer bem, o pessoal pensa que é só botar verdura no prato e tudo, também, né? Mas tem uma visão mais química da alimentação, inclusive, né?
Porque quando você precisa desse combustível para utilizar num campeonato, para utilizar até para dar uma palestra, num concurso público, né? Você tem que saber escolher que alimento fazer antes e depois de cada evento. Principalmente o que você está acostumado. Porque às vezes a gente chega pré-prova e fala, eu vou comer essa banana aqui, mas você não está acostumado. E talvez comer uma banana antes de correr não é bom, né? Então, para qualquer coisa que a gente for fazendo, igual você for do concurso ou alguma coisa, tá sempre pronto para fazer aquilo que você está acostumado. Também, né? Porque às vezes você... uma moda. Isso aconteceu comigo na Olimpíada de Londres, né, 2012. A prova foi 4 horas da tarde, o ônibus saiu para a prova muito cedo. E eu tive que almoçar mais cedo. Eu era um menino, né? Eu tinha 20 anos, meu primeiro ano adulto, na Olimpíada, tudo, né, deslumbrado. E aí eu tinha uma maçã. E eu comi uma maçã. Só que a casca da maçã é muito indigesta. Então você fazer 20 quilômetros com uma alta intensidade, igual eu estava fazendo, aquilo junto com o gasto não me deu bem, eu acabei vomitando e não fui tão bem na prova, passei muito mal, por causa de uma maçã. Então uma fruta tão elogiada, que não é, a minha nutricionista falou, era melhor você ter comido um hambúrguer que você já está acostumado do que comer uma maçã que você não está. Então às vezes você pede uma prova porque o cara falou pra mim que cafeína é bom, o cara vai lá tomar café antes da prova, mas ele nunca tomou. Né? Eu sempre brinco, é um trocadilho com o Davi, né? Deram uma armadura pra ele matar a Golias e ele falou, não, eu tô acostumado com a funda, não me dá o que eu não tô acostumado, né? Depois ele aprendeu a usar, mas naquele momento a gente tem que olhar isso também. Então hoje eu faço, por exemplo, vou para uma competição muito importante, naquela semana eu treino no horário da prova, e me alimento que eu já sei que eu vou alimentar no dia da prova, porque chega no país a comida é outra. Aí você vai aprender a comer aquela comida e ver, não, essa aqui tá muito picante, não vai fazer bem na prova. Aí você aprende a comer durante a semana todinha a mesma comida, para chegar no dia da prova e falar, eu vi que comendo essa comida e treinando não me deu problema, não vai me dar problema na prova. Então são vários detalhes que a gente tem que estar preocupado, porque pode acabar toda uma preparação, igual foi a minha de uma Olimpíada, por causa de uma maçã, né? Então, infelizmente... É interessante essa química da alimentação, e eu já ouvi uma história eu não estou lembrando em qual livro que eu li a respeito disso, que os orientais costumavam agendar reuniões com os ocidentais no horário da manhã, logo no final do horário da manhã, porque eles sabiam que os ocidentais usualmente comem muito carboidrato, e aí entrava num processo de baixa de hipoglicemia, e aí a faculdade mental já não estavam tão boa, já estavam mais desgastados, e aí numa negociação isso era favorável à outra parte que tinha esse cuidado depois. Mas é muito interessante essa questão da química na alimentação. Eu queria que você falasse a respeito dessa busca pela excelência. Como é que é, cara? Como é que é essa busca pela excelência? Como é essa inquietação de você ver um resultado seu e aí não é aquilo, o que está faltando? Como é que é isso? É o meu forte, é o treino, né? Eu brinco que o meu forte é a segunda-feira, né? Quando a gente volta da competição, que ou não deu bem ou deu bem, de chegar na segunda-feira, sentar e tentar corrigir, né? Tem que ter muito foco. Né? Que alguém que quer excelência, ele tem que saber o que ele quer, né? E tem que aprender que tem que tentar dar o máximo. Esse é o que eu faço eu dormir tranquilo, mesmo que eu não vá bem numa prova. Se eu der meu máximo nos treinamentos e na prova, eu falo, não deu hoje, né? Então eu consigo ter uma consciência. Eu fiquei a 5 segundos da medalha olímpica no Rio 2016, não fiquei triste, porque realmente meus adversários foram melhor e eu dei tudo, eu bati meu recorde, bati o recorde brasileiro, eu fiz a minha melhor temporada, fiz os meus melhores treinos para isso, então eu sabia que eu sabia que eu tinha dado o meu melhor. Mas quando você fala de excelência, você entra num patamar muito difícil, porque o esporte ele é muito exigente, né? Então você tem que saber que às vezes você deu tudo e não foi suficiente. Então essa é a busca da excelência, você sempre vê que tem um detalhezinho, não ficar atento ao 99% que deu certo. É ficar naquele de olho, é insatisfeito o tempo todo. Não é aquele insatisfeito que não vê as suas conquistas, mas é aquele insatisfeito de eu posso melhorar nisso. Porque é muito difícil você conseguir evoluir quando você está ganhando, né? Porque as pessoas sempre estão falando, só elogiando, aí você acaba perdendo aquilo que não foi bem. Então esse é o desafio, e a excelência nasce nisso. De você ter muita vontade de querer melhorar, mesmo sabendo que ainda está bem, mas é aquilo 1%. Então você tem que ter humildade, às vezes uma crítica que você não gostaria de ouvir, mas é aquilo ali que está faltando só para você melhorar. Então
essa vontade de querer sempre estar bem, de sempre estar melhor, né? Então você tem que aceitar que está errado para poder evoluir, né? Você tem que ter a autoestima também, que você pode chegar, porque às vezes você não consegue chegar na excelência, porque sempre o primeiro obstáculo você não sou capaz. Você tem que ter esse otimismo, essa perseverança de eu consigo, eu vou conseguir, mesmo que está difícil, mesmo que deu errado nessa primeira, e aí você vai, meu pai chama de espírito de excelência, né? Sim. Você tem que ter um Essa espírito de excelência, né? Você tem que chegar no treino e você ter a sensação que você deu o seu melhor e que você vai chegar longe. Aí vai dar um dia, uma semana, um mês, 2 meses, um ano. Então o esporte é isso, são vários dias que no final você pode aí nesse meio do caminho encontrar o seu melhor, né? A sua excelência. Então eu sempre estou na busca da excelência. Não, eu tenho muita preocupação de terminar minha carreira e ter falado, naquele ano eu estava tão bem, mas eu preferi não treinar tanto, ficar mais na vida pessoal. Então eu tenho muito medo disso, eu quero poder ser o melhor que eu pude. Acaba a minha carreira e falou, dei o meu melhor. Dei o meu melhor. Esse ano eu fiz isso. Foi na alimentação, foi na parte de fisioterapia, foi na parte de musculação, foi nos treinamentos. Tive que abrir mão de muita coisa. Eu prefiro sair com essa sensação de que chegar e falar, ali eu dei mole. Né? Então a excelência não pode ter esse dar mole, né? Você tem que estar todo dia querendo ser o seu melhor. Claro que você vai falhar, né? Porque a gente não é máquina. Né? Mas acho que só de ter esse pensamento já te traz... Isso eu tô falando de performance, né? Sim, claro. De excelência de performance para ter um resultado. E tem uma pessoa técnica, assim, que tem essa bagagem técnica que pode te ajudar nesse recorte? Olha, não tá bom assim, sei lá, o joelho, o braço. A minha mãe é a treinadora da parte técnica. Da parte técnica. Do movimento que eu faço. Olhando Pisou do jeito que ela não gostou, ela tá filmando, ela tá vendo, ela vai falar. E ela não tem tempo ruim para falar não, ela fala ali na hora. Sim. E já vamos debater, ela já procura, se eu não tô conseguindo mudar porque ela falou, já tá procurando exercícios para eu melhorar ou educativos para eu tentar fazer esse movimento. Agora, o que eu vou fazer no treino é meu pai. Sim. Ó, seu treino hoje é esse, eu quero dessa forma, com ritmo tal, é ele. Aí a gente montou um time, que tem fisioterapeuta, nutricionista, tem um fisiologista e tem eles dois. Então é um time que a gente montou, que vão tentando ver todos esses detalhes. E eu tenho esse prazer, né, de ser treinado pelos meus pais, pois é, que é em casa. Tem muita briga? Tem. Né? Não vamos ser demagogo aqui, tem muita briga, porque a gente tem muita intimidade, mas dá muito certo, porque tem muito amor envolvido, por isso que existe a briga. Mas eu tenho muita confiança, né? Eu acho que nos dias de hoje, você ter alguém que você pode confiar plenamente, né? Você sabe que tá ali, às vezes abre mão de algumas coisas para que eu possa, né, ter alguma coisa, então eu fico muito feliz. Então essa é a minha mãe que... Meu pai eu sei que você não me perguntou, mas tem a ver. Meu pai tornou meu treinador quando eu tinha 16 anos e entrei para marcha atlética. Minha mãe, você falou que ele ficou te cobrando, né? Depois que ele viu que você tinha talento para marcha atlética, ele ficou, você não teve mais sossego, você falou. Sim, e agora minha mãe sempre foi minha treinadora. Desde que eu nasci, ela teve o mesmo jeito de hoje é o de sempre. Ela sempre teve essa visão, porque como ela foi atleta, ela tem essa visão aí da vontade, tem que ter vontade, tem que querer, não pode desistir. Então ela sempre foi assim. Eu tenho um irmão mais velho, ele não foi marchador, ele é jornalista, mas ela, a filosofia é a mesma. Sim. Ela sempre tem essa filosofia. Então a gente se dá muito bem por conta disso tudo, desse time que a gente criou. E para mim, como eu disse antes, é um prazer fazer parte disso tudo deles. Né? Essa visão, todos nessa visão de excelência. E você falou várias coisas assim que eu gostaria de chamar a atenção para quem está ouvindo a gente, que foi essa questão de buscar a excelência, dessa inquietude, né, sabendo que pode mais, se você pode dar mais, por que se acomodar em estar aquém do que é possível fazer, mas ao mesmo tempo essa inquietude, ter o prazer da vitória, dar-se o prazer de vencer, valorizar as suas conquistas no momento. E por que eu quero chamar a atenção para esse ponto? Porque eu tenho escutado assim nas redes sociais, em outros momentos, em outros canais, as pessoas falando assim, foca naquilo que você quer e não tem que ser satisfeito e tudo. E se você fica mirando só aquele alvo, você esquece completamente do momento que você está vivendo no presente e com certeza você vai se frustrar no futuro.
Porque depois de alcançar aquele objetivo, depois de 10 anos, né, que você conseguiu, enfim, conquistar determinado objetivo, você não sabe o que você perdeu na trajetória, porque não se deu essa satisfação do momento presente, das conquistas, né, que estão acontecendo. E aí você falou a respeito disso, eu achei bem interessante. Eu queria que você falasse, você já falou, essa questão de lidar com o erro, né? Você já falou assim, que você busca essa excelência, né? E gosta da segunda-feira, que já é uma coisa muito boa. Quando você participa de uma prova e você errei, fiz errado, a técnica, eu não fui no ritmo, não sei, no movimento. Como é que você lida com isso? Eu já tento o mais rápido possível identificar isso. Se eu identifiquei na prova, eu já me lembro. Quando acabar a prova, lembro que não foi legal isso e isso. E aí, às vezes, meus pais já chegam com algumas coisas também que eles não gostaram. Então eu tento o mais rápido possível. E eu tento tentar assumir eu sei que é difícil. Tem hora que você fala... Eu fiquei com raiva. Caramba, eu errei aqui, não foi legal isso. Ou às vezes você não quer assumir. Mas tá aí, meu pai falou, minha mãe falou, tá todo mundo falando. Aí você começa a observar e você tenta procurar. E você tenta entender por que você fez isso. Porque às vezes você não sabe por quê. E aí eu tento o mais rápido identificar pra gente corrigir. É o que eu gosto, a fazer isso. A gente senta, anota, ó... Não foi bom isso, vamos corrigir para a próxima. Então a minha segunda prova, eu gosto de fazer 2 provas uma perto da outra, porque a segunda sempre é melhor que a primeira. Porque ali a gente já identifica algumas coisas que pode melhorar. Às vezes não é nenhum erro, mas é que podia ter se atentado mais nisso, ó, Caio, você está precisando de mais força. Não estou gostando do seu braço. E na outra prova a gente já consegue corrigir rápido. Então eu tento fazer essa transição rápida de correção para não ficar perdendo tempo. Né? Porque aí às vezes demora, gera uma crise, aí até conseguir corrigir, perder uma oportunidade. Então eu tento o mais rápido possível, mesmo que eu não aceite às vezes. Tem alguns erros que eu não concordo, que eu acho que eu não errei. Que você não consegue, mas não acredita que é daquele jeito mesmo. Quanto que é difícil você, no momento da marcha atlética, você não correr? Porque você não pode correr. Não posso correr, mas na verdade assim, a gente não fica com vontade de correr. O problema é que eu não posso tirar os 2 pés ao mesmo tempo do chão. Eu não posso ter aquela fase aérea que a corrida tem. Então quando o meu pé da frente entra, o de trás pode sair. Eu não posso estar com os 2 no ar assim. Então isso, às vezes você sai porque está muito rápido e não sabe. Essa é o que é a dificuldade. Então não é nem a intenção de querer fazer isso, você nem está intencionado. É a tendência, né? Você quer ganhar, quer competir, quer aumentar a velocidade, quando você vê que você está saindo e tem um árbitro que está fiscalizando e é de forma subjetiva. Alguns árbitros acham que você está, outros acham que você não está. Isso é a parte mais difícil da marcha. A tecnologia não pode ajudar nisso? Estão estudando uma palmilha que mostra se ele tirou o contato ou não, e aí vai ter um limite para que possa ser fiscalizado. Porque às vezes você vê na foto que você não estava, seu adversário estava, você tomou e ele não. Infelizmente acontece muito isso. Aí a possibilidade de ser prejudicado na competição é muito grande. Muito, já aconteceu várias vezes. Né? É muito grande. É uma prova muito difícil. Não, tirou o pé, tirou e não tirou. Como é que você vai provar que não tirou, né? Então essa é a parte que é difícil, porque aí fala, tá correndo ou não tá? Mas é porque às vezes você tá ali naquela agonia da prova, né? Toda aquela adrenalina, e às vezes você realmente sai. Você vai ver num filme, mas não pode ver em filme, o árbitro não pode ter um vídeo, é a olho nu. Então você olha e às vezes... é muito rápido para ele... Então eu tenho um relógio... um erro, e às vezes é mal intencionado. Mal interpretado. Como é muito subjetivo, especialmente são 8 árbitros. Quando tem árbitros que vão se favorecer com a... De outros países, ou do país do concorrente, já aconteceu muito isso. Já aconteceu comigo pra caramba também, com um atleta no karatê, imagina. E que não vê aquela pontuação, né? Não vê aqueles... Não, já aconteceu assim, se eu perdesse, o Brasil ficaria em segundo lugar, e se eu tivesse a minha medalha, os Estados Unidos iam ser campeões pan-americanos. E eu fui tão prejudicada na luta que os dois juízes foram penalizados. Eles ficaram suspensos por um semestre e eu fiquei sem a minha medalha. Sim, já aconteceu isso comigo também. Então, quer dizer, faz sentido, né? Penalizar o juiz e a gente ficar sem a medalha. Eu já fui também, onde eu fui premiado com um título fair play, porque foi tão feio que os juízes fizeram que
não tinha mais o que fazer, né? Porque já tinha acabado a competição e já tinha dado a medalha para os participantes. Eles me deram tipo, um prêmio de consolação. E o caso é de punir os árbitros e me deram uma medalha de fair play. Mas eu queria a medalha do campeonato, né? Claro. Mesmo que fique simbólico, que todo mundo viu. Mas a gente como atleta, né? Que dá o nosso melhor ali, isso que é a justiça, né? No meu caso foi o Campeonato Pan-Americano e no Rio de Janeiro ainda. Ficou a torcida vaiando, os juízes depois foram penalizados, porque eles reconheceram, né, a organização mundial, né, reconheceu o erro, a organização pan-americana no caso. Mas eu queria que você falasse assim, qual a qualidade que você acredita que levou você ao sucesso? Você vai achar que é clichê, mas por conta do programa, né? Mas é a vontade. Vontade de querer. Eu sempre eu faço 20... Você acha que eu escolhi esse tema por causa de quê? É a vontade. Porque eu acreditei que era essa. Quando eu comecei a andar, eu tive uma deficiência nas pernas, que minhas pernas entortaram, né? E eu fiquei um deficiente mesmo, eu não conseguia nem andar, as pernas ficaram muito tortas. Eu fiz uma cirurgia com 2 anos e 8 meses, onde eu quebrei a tíbia e a fíbula, fiquei sem andar, com gesso até. Os médicos acreditavam que eu entortaria de novo, mas nunca entortou. Os médicos cortaram a tíbia e a fíbula, e ficaram uma distância pra ficar assim. Distante para poder e ele crescer reto. Como eu estava em fase de crescimento, esse processo até foi rápido. E realmente cresceu reto. Eles achavam que eu precisaria de um fio de aço ali, mas não precisou. E eu nunca tive problema. 18 anos depois eu encontrei o médico quando eu virei atleta. E ele não acreditava. Ele não acreditava que eu era um atleta, né? Ele falava, quando você for para a Olimpíada, volta aqui. E a gente fez uma reportagem com ele até depois que eu fui para a Olimpíada. Agora eu já fui a 2 Olimpíadas, ele é muito fã, né? Ele fala que é o profissional mais bem pago do mundo por conta de ter acontecido isso. Ele nunca imaginou que eu poderia ser um atleta que usaria minhas pernas, né? Então, eu sempre... eu tive essa deficiência, eu sou um cara que tem uma energia de um cara que faz 20, 50 quilômetros, então eu fui um aluno muito inquieto, então eu sofri muito na escola e minha mãe falava, eu também sofri, porque você é muito quieto, você não é para ficar sentado, o cara que atleta, então tinha alguns professores que entendiam, outros não, então eu sempre fui taxado como indisciplinado, né, mas na verdade era só uma energia, uma inquietude, e então sempre diziam que eu não ia dar certo para minha mãe saía das reuniões de colégio chorando, porque achavam que eu não daria certo, que aquele menino que era bagunceiro, que indisciplinado, e não era isso, era só muita energia. Tanto que eu me encontrei, ela me colocou no colégio onde apoiava o esporte, então eu comecei a ter menos problemas, né? Então aí inventei de fazer marcha atlética, né? Onde há pouco patrocínio para o esporte no Brasil. Para a marcha atlética, mais ainda. Então, depois o preconceito. Então tudo que me fez chegar onde eu estou hoje, né? Eu fui já medalha mundial, não tive o nível mundial que você teve, mas assim, fui medalhista mundial, 4º na Olimpíada, já fui no circuito mundial, já fui várias vezes entre os 3. O que me fez isso tudo, passar por isso tudo, foi a vontade. Vontade de mostrar que eu era bom no que eu fazia, que eu não era a pessoa que as pessoas diziam que eu era. E depois que eu entendi a marcha atlética, a vontade de popularizar esse esporte no Brasil, né? Porque em Portugal eu sou mais conhecido que no Brasil. Eu posso marchar na rua que não vai ter piada. Então tem alguns países que eu fui para uma prova na Rússia onde tinha 100 mil pagantes de marcha atlética. Né? Nós não temos isso nem no futebol aqui no Brasil. 100 mil pessoas. Então, 100 mil pessoas. 100 mil pessoas, lotado, a rua, assim, uma das coisas mais lindas que eu já presenciei. Então, eu queria popularizar esse esporte, mostrar ele, né? Mostrar quem eu era através do esporte também. Então, sempre foi isso com vontade. Então, a palavra que resume a minha carreira é a vontade de vencer, né? Desde a deficiência até o preconceito, foi a vontade de continuar. E eu sigo com essa vontade de ganhar uma medalha olímpica, né, de fazer bons resultados, de levar o Brasil a cada vez mais longe, né? Não só o Brasil, eu levo outras bandeiras também, né? A bandeira de Cristo, né? O testemunho. Então essa é a minha vontade que me faz continuar a fazer esse esporte mesmo diante das dificuldades. Bacana, porque o tema do programa é vontade. E quando eu vi um pouco da sua história, eu falei, esse é um homem de vontade. E aí foi por isso que eu escolhi esse tema. E é interessante falar também sobre isso, porque eu acredito que hoje em dia falta a nova geração vontade.
que as pessoas estão ficando muito frágeis e a sociedade parece que não está ajudando a formar pessoas com têmpera, sabe? Pessoas com vontade, pessoas com energia. Então as pessoas querem resultados muito bons sem dar... Sem esforço. Sem esforço, sem se dar naquele projeto, sem se entregar, sem saber que tem que ralar e sem acreditar, querendo um resultado de em 15 minutos leia um livro, né? Em 15 minutos aprenda inglês. Então assim, a fragilidade que isso causa na têmpera, na formação da pessoa, de ser um guerreiro, de ser uma pessoa com sangue nos olhos, de pagar o preço para correr atrás do sonho, né? Sim. E vencer até os preconceitos, né? Sim. Vencer as dificuldades todas. Eu queria que você falasse pra gente, a gente está falando de vontade, como é que você consegue alimentar a sua vontade? E naquele dia assim que parece que ela vai falhar, que aquelas coisas parece que não aconteceram direito, o treino foi como eu esperava, a coisa não aconteceu, e como é que você alimenta a sua vontade? Fé. Fé. Isso é muita fé. Uhum. Então eu acredito que é um propósito muito maior. Então eu espero outro dia para recomeçar, para tentar. E eu acho que eu fui criado para ser atleta, né? Então eu adoro estar em movimento. O melhor Caio está em movimento, né? Uhum. Então quando mesmo que tá ruim, então eu vou no outro dia treinar, parece que tudo muda, porque ali eu me encontro. Uhum. Né? Então aí eu consigo ter até mais esperança, mesmo nos dias de dificuldade, né? Uhum. Então eu encontro nisso, no movimento, né? A fé me movimenta a continuar. Bacana. E como é que é, Caio, a sensação da vitória, hein? Como é que é subir no pódio? É uma das coisas mais interessantes, né? Porque cada um tem uma percepção diferente e a gente vai, parece que o sentimento a gente vai vivendo e ainda vai, toda vez que tem a lembrança daquele dia que venceu, você ainda sente um sentimento novo, né? Algo novo, né? Daquela conquista. Então, para mim, vencer é uma das coisas mais legais, né? Às vezes você não é o primeiro, mas você venceu, né? Eu já fui terceiro uma vez nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, né, que eu fui prata agora em Lima, mas em Toronto eu fui bronze. Eu não me lembro, não sei porquê, na minha carreira um dia mais feliz. Eu estava contente, sabe quando você está leve, alegre, estava com a minha família. Parece que ali foi o primeiro passo que a gente deu para mostrar tudo aquilo que a gente acreditava, que a gente tinha trabalhado, conseguimos. Então aquela vitória, para mim, ela é especial. Então quando você falou, quando você me falou aí da vitória, como é que eu lembro desse dia. E aí eu tenho que trazer o sentimento daquele dia. Então muito, muito alegre, muito feliz, muito realizado. Então acho que a vitória traz isso. Tem conquista também que às vezes você não subiu na parte mais alta do pódio, mas aquele resultado de terceiro lugar foi uma superação muito grande. Tem outros significados, né? E quem dá esses significados, na verdade, é você que dá esses significados, né? Que torna aquele resultado mais especial, né? Sim. Que deve ter sido esse caso aí. Eu fui prata em Lima e não lembro de estar tão contente quanto aquele bronze. Porque cada vitória tem sua particularidade, né? Então a vitória ela é legal porque ela te dá um motivo para continuar, né? Você fala, estou no caminho certo, vamos lá. E aí dá uma renovada nas forças. Eu queria que você falasse agora o quanto que o atletismo, a gente pode falar atletismo, né? O quanto que o atletismo influenciou a sua maneira de ver o mundo, sabe? A sua maneira de se relacionar com as pessoas, a sua maneira de aceitar ou não desafios. O quanto que o atletismo influenciou a sua maneira de... O atletismo enriqueceu a minha vida, né? Porque meu pai e minha mãe, em 1983, montaram uma equipe, um clube. Então, que é um projeto social que atende mais de 500 crianças. A gente tem núcleo em Sobradinho, no Paranoá. Então, eu caí de paraquedas na história deles. Então, eu já fui criado com todo esse trabalho que eles têm, né? O atletismo vem da comunidade mais pobre, mais simples, né? Então, o desafio do menino chegar descalço, com fome, ele ganhar um tênis, ganhar um lanche, né? E eu conviver com esse ambiente, né? De que todos são iguais, que o esporte traz, né? E o atletismo que é muito democrático, né? Tem espaço para o mais pequeno, né? Para o maior, para o mais forte, para o magrelo. Então isso é enriquecedor. Então foi muito legal vivenciar isso já na minha infância, não como atleta, e depois como atleta poder viajar ao mundo e conhecer vários tipos de pessoas que o atletismo me mostrou, de várias nações, com vários tipos de personalidade.
Então o atletismo enriqueceu a minha vida, né? Onde eu pude ter uma visão de mundo bem diferente, né? Porque aí você consegue entender como é a personalidade do cara que faz 100 metros é totalmente diferente do cara que faz a maratona, né? Então você consegue entender muitas coisas por causa disso, como é o comportamento, como é que tem que trabalhar. Então foi muito legal. Eu já via isso no meu pai, né? Porque eu achava meu pai com a cabeça muito aberta, né? Muito diferente. Tanto que eu falava, criancinha, que se meus professores fossem igual ao meu pai, como professor, eu não teria problema quando eu tinha na escola. Então eu sempre fui apaixonado por esse trabalho dele, que é o que o atletismo traz, né? Então o atletismo me enriqueceu muito como pessoa também. Para você, por exemplo, você recentemente foi pai? Sim. É pai, né? Sou. E tive o prazer de conhecer o Miguel aqui, uma gracinha, tá aqui com a mãe, tá mamando agora, passeando. Quando você olha para o seu filho, quando você começou o seu relacionamento, você acredita, às vezes até o esporte ajuda a tomar algumas atitudes, né? Até subir no pódio, até subir no altar, que eu queria falar, até subir no altar, até você falar diante das pessoas. Você acha que ele influenciou a sua maneira também, no seu dia a dia, nas suas coisas, quando você vai fazer as suas coisas, quando você vai fazer a sua vida outra, fora do esporte? Me amadureceu muito, né? Eu sou movido ao desafio, né? Então isso já o esporte já me trouxe. Então, por exemplo, para estudar na universidade, eu levei como se fosse uma competição. Sim. E aí me formei mesmo sendo atleta, viajando 180 dias por ano. Aí quando fui pro relacionamento, casamento, viajando, como é que vai ser isso? Trouxe também esse desafio, né? Então o esporte me deu essa eu consigo, eu vou vencer, mas eu tenho que me dedicar. Né, eu tenho que me dedicar. E claro que eu tive uma base muito boa também, que me ajudou, né? Sim. Então minha mãe sempre ensinou a gente falando, porque minha mãe abriu mão de tudo uma época da carreira dela pela família. Sim. Então eu sabia que ela gostava de falar uma frase assim: nenhum sucesso no esporte vai superar o fracasso na família. Então mesmo que você esteja ganhando tudo, não esqueça da sua família. Então eu sempre fui criado nesse lado. Então quando eu fui casar, eu casei no ano da Olimpíada, né? Então foi um desafio, né? Porque eu estava treinando em campo e tinha que fazer o casamento. Então para mim foi muito legal, porque como eu fui quarto na Olimpíada, eu entendi que a minha medalha naquele ano, o meu ouro veio de maneira diferente, que foi na aliança, né? Foi no altar. Então para mim foi muito especial. Então eu tenho uma esposa que entende também, né? Que é muito difícil você estar viajando. Mas ela já te conheceu atleta, ela já conheceu atleta. Então o Miguel, por exemplo, tem 4 meses. Eu só fiquei 1 mês com ele desses 4 meses, viajando. Agora eu tô de férias, tô em casa, tô podendo só viajar ano que vem. Então o desafio dela poder estar com ele, mas entender minha profissão, e eu tenho que entender o lado dela também. Então é muito complicado, mas o esporte consegue nos ensinar isso, né? Eu não posso relaxar nesse sentido. Agora, esporte que tem mais estrutura, como o basquete, por exemplo, a Hortência falou, quando teve o filho, levou o filho para a competição junto. Aí é muito melhor. O meu nasceu prematuro e teve que ficar no hospital, e teve para sair de casa. Já fica mais... E eu tive uma preparação em Serra Nevada que era altitude, ele não podia ir. Sim. E o campeonato mundial foi em Doha, 40 graus, ele também não podia ir. Então foi muito difícil para ela. O médico liberou até a ida e tudo, mas a gente não pensou assim, não, vai passar isso, a gente... Sacrificar a criança. Mas o importante é ele saber, eu e ela, que eu estava querendo estar junto e que eles estão, e que mesmo longe a gente está junto, né? Isso era o mais importante, e conseguimos passar por esse desafio, né? Bacana. Eu queria que você falasse pra gente como é que você gostaria de ser lembrado. Eu nunca pensei nisso. Essa pergunta é muito boa. Que eu dei o meu melhor, né? Eu troquei talvez o esporte mais popular do Brasil para o menos popular, mesmo assim não deixei de me dedicar, né? Mesmo nas dificuldades, não foi por dinheiro, não foi por vaidade, porque não temos mídia para marcha atlética, nem milhões para marcha atlética, mas que eu sempre dei o meu melhor como se fosse o LeBron James da marcha atlética, como se tivesse toda essa valorização. Sim. E que eu nunca desisti, mesmo em todas as dificuldades que eu tive, eu não desisti. E que, porque eu vejo muita gente, por exemplo, pós-carreira, que falou assim, se eu tivesse meus 18, 20 anos de novo, né, porque em algum momento perdeu,
se perdeu dentro da profissão, né? E se viu já aposentada. Então eu gostaria de me ver um cara que acabou a profissão e falou, eu dei tudo de mim, valeu a pena, todo o sacrifício. Então acho que era isso que eu queria me ver. Bacana. E eu queria que você falasse, Caio, o que você considera mais importante na vida? O amor, né? O amor é o mais importante. No amor aí você vai conseguir ter a família, né? Você vai ter um relacionamento bom com sua família, um relacionamento bom com Deus, com a sua profissão, né? Então o mais importante é a gente amar. Hoje está faltando tanto amor, né? Por nossas ideologias ou nossas opiniões, e esquecemos o principal, o mais importante, né? Por isso que ele une, né? Então para mim o mais importante é poder ter esse amor. Se eu não tiver mais amor na minha família, não vale mais a pena, na minha profissão, né? Então que eu possa me lembrar sempre disso, né? Do amor. Agora, Caio, a gente está chegando aqui ao final do programa Alta Performance. Para ficar registrado aqui nos anais do programa Alta Performance, qual é a dica de alta performance do Caio Bonfim? O mais simples possível é tenha foco, né? Foco, ele é diferente de neura. Tem gente que acha que está focado e está neurótico. E foco é muito simples, que é o fazer o que está planejado. Então planeje e faça o que está planejado, que eu tenho certeza que você vai estar na alta performance. O resto a gente já falou que da vontade, né, da excelência, que o talento ele é igual uma barra de chocolate, eu sempre falo, né? Ele tem vários quadradinhos, né? E a vontade, a excelência, o amor, o foco estão neles, né? Então, para fechar assim a minha opinião como atleta, tenha foco, né? Tenha foco ter foco é você fazer o que está planejado, lembra da perseverança, né? De não desistir. Se eu tivesse parado na primeira pessoa que falou que eu não ia chegar, eu não estava aqui, né? Então é persistir. O que consegue é aquele que não desistiu. Né? Às vezes a gente acha que é uma coisa hollywoodiana, né? Aquela coisa de uma pessoa tão especial, com superpoderes. Não, todos nós somos, né, carne e osso. E eu acho que o segredo é não desistir, manter o foco até o final. Bacana. Foi muito bom ouvir você, Caio, e especialmente porque você mostrou pra gente que você tem uma mentalidade voltada para o crescimento. E as pessoas que têm essa mentalidade do crescimento, elas muitas vezes quando são talentosas, mesmo quando elas se esbarram numa dificuldade, elas não desistem, porque elas investem no esforço, investem no sacrifício, investem na dedicação, e por isso elas conseguem excelentes resultados. Você é uma pessoa talentosa e uma pessoa que pagou o preço para subir no pódio. Então você é uma pessoa de altíssima performance, Caio. E eu quero parabenizar você pela sua história de vida, pela sua história profissional e desejar tudo de bom para você. E quero te ver em Tóquio em 2020. Sim, e naquela parte mais alta do pódio. Amém, amém. Estamos trabalhando, já fizemos o índice para Tóquio. Tem que se manter bem até lá. E eu agradeço pelo convite, por participar. Eu sei que eu falo muito, mas um pouquinho da nossa experiência. Mas foi um prazer estar aqui. Convidou você para falar mesmo. Então, que bom. Então foi um prazer, que vocês tenham muito sucesso. Parabéns pela iniciativa. Falar de esporte, falar de alta performance, em qualquer área que seja, isso nossa sociedade atual está precisando. A gente está precisando, né? Estamos com a sociedade de pessoas, formando pessoas débeis, pessoas sem vontade. Sim. Então, parabéns aí pela iniciativa. E parabéns pelo teu projeto também, né? O projeto social. Como é que é o nome do projeto? CASO, Centro de Atletismo de Sobradinho. Bacana. Então, CASO. Então, quem quiser participar lá em Sobradinho, no estádio Agostinho Lima, tem manhã, de tarde e noite. É só chegar, não tem que pagar nada, que você vai ter uma assessoria aí de alto nível. Assessoria de primeiro mundo, gente. Sim. Assessoria que está preparando pessoa para ir para a Olimpíada, que já está com índice para a Olimpíada 2020. É isso? Isso sim. Valeu, Caio. Obrigadão, hein? Prazerzão. Prazer também. Isso aqui é pra você. Era pra você beber água? E essa caneca aí depois é pra você, o seu presente. Legal. Obrigado. Lembrança aí do canal. Obrigado. Muito bom. Gente, eu quero agradecer a vocês pela audiência aqui no programa Alta Performance e a gente se encontra na próxima semana.